Boa noite, irmãos, boa noite. Hoje tá mais quente, não tá frio igual ontem, né? Tá legal. E tem eu tenho essa camisa aqui, ó, tá vendo? Isso não é pijama, não. Esses dias eu tava com uma aí que era, mas hoje não é pijama, não. Olha aí, ó, que chique, é porque eu sou da Quechua, ó. Oh, beleza. Então, irmãos, é um prazer, né? Novamente a gente tá juntos e vamos orar agradecendo a Deus, porque você sabe de uma coisa? Nós respiramos, ó. A gente agradece a Deus, não é? Oi, Elisa, oi, Niete, oi, Elisa de novo. Ê, Japão que não chega logo. Então, quando a gente respira, ó, a gente agradece a Deus pelo ar, não é? Mas tem uns que respiram também, que tem ar que não agradecem a Deus. Por exemplo, tem uns que falam que nem acreditam em Deus. Então, a diferença é essa. Está dentro de você. Então, a gente agradece a Deus por isso. Agradece a Deus porque nós temos projetos, nós temos planos, nós temos vontades, nós temos um punhado de coisa. Então a nossa oração é para que Deus nos proteja e cuide de nós e dos nossos familiares também. E é em nome de Jesus que a gente ora. Amém? Amém, né? Então, meus amados e queridos irmãos, hoje nós vamos para Atos, capítulo 21. E nesse capítulo 21, nós vemos que Paulo saiu de Mileto. Nós estamos na terceira viagem missionária. E saindo de Mileto, ele entrou no navio, e esse navio passou numa cidadezinha chamada Cos, chamada Rhodes, chamada Patara. Lá em Patara ele trocou de navio. É uma informação só para você ter uma noção. E ali ele trocou de navio e eles foram para Tiro. Viu, Adalisa? Aí eles foram para Tiro. Tiro é essa cidade que ele ficou 7 dias, ficou ensinando os irmãos, ficou conversando com os irmãos, aconselhando os irmãos, pregando. Então ali em Tiro, os irmãos viram que o apóstolo Paulo estava decidido a ir embora para Jerusalém. E os irmãos não queriam que ele fosse para Jerusalém, porque sabiam que era muito perigoso ele ir para Jerusalém. E aí diz que ele, depois de 7 dias, o povo não queria que ele fosse, mas o apóstolo Paulo, ele foi. É claro que o Espírito Santo estava orientando. Então aquele povo que não queria que ele fosse para Jerusalém, lá em Tiro. Você olhou no mapa onde é Tiro? Pode ver aí, ó. Tiro já é bem próximo a Jerusalém. Já estava aqui bem próximo da Síria. E aí o que acontece aqui? Ô Boris, tá bom? Lá em Tiro, ele ficando esses 7 dias, os irmãos não queriam que ele fosse embora, mas ele saiu de Tiro e chegou em Ptolemaida. Olha só que nome, Ptolemaida. No versículo 7. E ele ficou lá um dia, nessa cidade, porque ele saiu de Tiro e foi descendo, passou lá nessa Ptolemaida, ficou um dia, saudando os irmãos e passando o dia com eles. Você lembra daquele diácono chamado Filipe? Lembra? Aquele que batizou o eunuco. Então, esse Filipe, ele tinha 4 filhas, e eles estavam ali nessa cidade. E as 4 filhas, diz a Bíblia que elas eram donzelas, mas elas eram profetisas. E elas profetizaram para o apóstolo Paulo não descer para Jerusalém. E aí diz que os discípulos também rogaram ao apóstolo Paulo. Paulo não vai. Então, tem as profetisas que falaram, tem os discípulos que não queriam, porque eles sabiam que Paulo ia preso. Não suba a Jerusalém, Paulo. Mas ele foi para Jerusalém. O apóstolo Paulo foi para Jerusalém.
Chegando em Jerusalém, o apóstolo Paulo não perdia tempo. Ele reuniu os presbíteros. Ele chamou todos os presbíteros. Oi, Lucas Baggio. Ele chamou todos os presbíteros quando ele chegou em Jerusalém e foi fazer uma reunião com eles. Primeiramente, ele deu um relatório do trabalho missionário dele. E os presbíteros ficaram maravilhados, ficaram achando muito lindo, maravilhoso aquilo lá. E eles, como ficaram alegres, eles também tinham preocupação com a segurança do apóstolo Paulo. A igreja tinha preocupação com a segurança física do apóstolo Paulo. Então dizem que o texto fala que eles perguntaram assim para o apóstolo Paulo, aqui fala que você está ensinando contra a lei de Moisés. Nós sabemos que não é. Nós sabemos, viu, Sérgio? Nós sabemos que você não está ensinando contra a lei de Moisés. Mas os rumores aqui são estes. E sabe o que a gente pode fazer, Paulo, para eles não ficarem contra você? Nós temos 4 candidatos aqui que aceitaram rasparem a cabeça, igual você está com a cabeça raspada. Isso aqui era o voto do nazirato, né? E era só judeu que fazia isso. Então, vai lá para o templo e raspa a cabeça deles, faça o sacrifício com eles, porque isso é da lei de Moisés, e os judeus de Tessalônica, os judeus que ficam te perseguindo, não vão querer andar atrás de você para te matar. E diz que o apóstolo Paulo, então, estava no templo e vieram judeus da Ásia, olha só, vieram judeus da Ásia e alvoroçaram o povo. E o apóstolo Paulo estava dentro do templo, mas esses judeus vieram e alvoroçaram o povo e prenderam Paulo. Eles prenderam Paulo e olha só, diz assim, eles alvoroçaram o povo, gritando, israelitas, socorro! Olha só, eles gritando socorro, pedindo socorro para o povo de Israel, como se o apóstolo Paulo estivesse matando eles. Ei, a gente sofre injustiça, né? E o apóstolo Paulo estava sofrendo isso tudo por causa de Jesus. Então, ainda tem que eles prenderam Paulo e eles botaram Paulo na cadeia por causa de 2 coisas. Primeira delas, eles disseram que o apóstolo Paulo punha o povo contra o povo, criava problema entre o povo, o apóstolo Paulo está falando. E a segunda coisa é que ele era contra a lei de Moisés. Então, por causa disso, eles prenderam Paulo. E aí, tem mais algumas coisas que o apóstolo Paulo, era contra o povo, era contra a lei, era contra o templo de Jerusalém, porque ele introduziu gregos no templo. Lembra que ele pregava para os gentios? Então, os gentios se convertiam e eles estão falando que o apóstolo Paulo estava pervertendo o templo porque botava gentio dentro do templo. Sabe o que é isso? Hoje a gente vê muita coisa assim, né? Se a gente trouxer prostituta, homossexual, adúltero, ladrão, leproso e tal para a igreja, é um perigo danado. Eu conheço história aqui de uma região nossa próxima que o pastor está indo embora porque ele está trazendo muita gente para a igreja e a igreja está se sentindo incomodada porque está vindo gente de outro nível cultural para a igreja. É aqui na região. Não chega uns 100 quilômetros só. É claro que eu não vou falar onde, porque isso não edifica. Mas cuidado, viu, irmão? Quando você vê um negro, quando você vê uma prostituta, quando você vê um ladrão, quando você vê, sabe? Cuidado, acolha. Acolha, ame. Não fica pensando que está profanando o templo, não. Eles falaram que estava profanando o templo. E eles arrastaram Paulo para fora. Da onde? Do templo. O apóstolo Paulo não estava dentro do templo, com aqueles 4 carecas?
Eles foram, arrastaram o apóstolo Paulo para fora do templo e trancaram o templo, fecharam o templo, não deixaram o apóstolo Paulo entrar. Então eles queriam matá-lo e com o comandante da cidade, ele foi lá e salvou Paulo, porque eles já estavam dando pancada no Paulo. Aí eles chegaram, esse comandante da cidade falou assim: para, seus judeus, não faça isso com o moço, pelo amor, para com isso. E aí diz que eles faziam tanta acusação contra o apóstolo Paulo, fala Antônio Quinaglia lindo, eles faziam tantas coisas contra o apóstolo Paulo e falavam tantas mentiras contra o apóstolo Paulo que o povo não entendia nada, ficava tudo confuso. Então o que o comandante da cidade fez? Porque nem ele entendia nada, ninguém sabia porque o apóstolo Paulo estava apanhando. Era aquele tumulto tremendo. Já viu briga em campo de futebol? O povo não sabe por que está apanhando. Não sabe por que está apanhando. Eu, graças a Deus, nunca vi briga em campo de futebol. Mas, então esse pessoa, o comandante da cidade falou assim: leve-o para Fortaleza, prenda esse Paulo na Fortaleza. Olha, ele apanhou tanto, que ele se machucou tanto, que ele não conseguia ir. O texto fala que eles estavam segurando o apóstolo Paulo, carregando o apóstolo Paulo, tanto que ele apanhou do povo. Ei, meu Jesus! Aí o comandante da cidade, o apóstolo Paulo pediu, ele permitiu o apóstolo Paulo falar com os judeus, porque ele pediu: eu posso falar com os judeus? Aí o comandante falou assim: mas como que você vai falar com os judeus? A nossa língua é hebraica, como é que você vai falar com eles? Aí o apóstolo Paulo falou assim: opa, eu sei falar hebraico, eu sou judeu, minha mãe é judia. E eu também sei falar grego, porque o meu pai é romano. O apóstolo Paulo era chique. Então, aí o apóstolo Paulo levantou o braço, pediu, o comandante da cidade permitiu, e o apóstolo Paulo agora vai apresentar sua defesa perante esses irmãos. E isto, é claro, nós vamos ver amanhã, para não te cansar, te deixar curioso, e amanhã outro capítulo. Amém? Que Deus nos abençoe. Por favor, o que nós aprendemos hoje, resumidamente, é que o apóstolo Paulo, ele queria ir para Jerusalém, todo mundo falava para ele não ir, mas ele foi, reuniu os presbíteros e apresentou o relatório. Os presbíteros queriam cuidar do apóstolo Paulo, estavam preocupados com a segurança. E aí ele chegou no templo, aqueles judeus falaram: apóstolo Paulo, eles estão falando que você é contra a lei, leva esses carecas aqui, vai fazer sacrifício lá no templo, porque aí o povo não vai implicar com você, não vai querer te matar, achando que você é judeu mesmo. O apóstolo Paulo então foi arrancado de dentro daquele templo, e eles prenderam, bateram, falaram que o apóstolo Paulo era contra a lei, contra o povo, contra o templo, introduziu o grego no templo, arrastaram o apóstolo Paulo para fora. Aí o comandante da cidade veio, não permitiu aquilo, mandou levar o apóstolo Paulo para a fortaleza, era o cárcere. E o apóstolo Paulo então foi carregado. Foi o momento então que o apóstolo Paulo pediu para o comandante da cidade: deixa eu falar com esse povo. Ele permitiu. Então amanhã o apóstolo Paulo vai falar com o povo. Que Deus te abençoe, abençoe a mim, abençoe todos os nossos irmãos que estão aqui, os que vão ver depois, e que Deus te abençoe também. E outra coisa, não tô de pijama, essa aqui é a camisa, tá? Deus abençoe você. Amém. Um beijo de longe, um sorriso de longe e um abraço de longe. Até mais. Até amanhã às 18h30.